Hoje aprenderemos sobre o princípio mais importante de todos para a correta interpretação da Bíblia. Nós vamos falar hoje sobre as Escrituras interpretando as próprias Escrituras. De acordo com a própria Bíblia, amigo ouvinte, nós aprendemos que a Bíblia deve ser a sua própria intérprete. E por quê? Sendo que a Bíblia possui uma unidade fundamental, isso significa que ao estudarmos este livro de forma ampla, nós conseguimos chegar a uma interpretação daquilo que o livro realmente deseja nos transmitir. Então, o profeta Isaías concorda com o profeta Jeremias, com o profeta Ezequiel, com o apóstolo Paulo, com Mateus, Marcos, Lucas e João. Você não vê contradição entre os cerca de 40 autores bíblicos. Então, essa unidade fundamental que há na Bíblia nos ajuda a fazermos da Bíblia a sua própria intérprete. E não apenas a unidade fundamental da Bíblia nos leva a isso, o próprio Jesus Cristo nos ensinou a fazermos isso. Em Lucas 24, versos 27, 44 e 45, aprendemos como Jesus usava a Bíblia. E você vai perceber que Cristo não usava a tradição, nem o magistério da igreja para interpretar a Bíblia. Ele usava somente a Bíblia. Cristo adotava o princípio sola scriptura, ou seja, somente a Escritura. Vamos ler Lucas 24, versos 27, 44 e 45. E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Aqui Jesus encontrou nesse contexto dois discípulos que estavam caminhando pela estrada de Emaús e eles estavam profundamente tristes e decepcionados com a morte de Cristo. Eles não haviam entendido que o Messias deveria morrer por todos os pecadores. E Jesus Cristo decidiu não se identificar como Cristo ressurreto, sem antes explicar para eles que a própria Bíblia já predizia que Cristo deveria sofrer pelos pecadores. E qual parte da Bíblia Cristo usou para abrir o entendimento desses discípulos? No verso 27 diz que ele começou por Moisés, ou seja, pelos 5 primeiros livros da Bíblia, né? Os escritos de Moisés. A palavra Moisés aqui se refere aos escritos de Moisés, de Gênesis a Deuteronômio. E aí diz que ele discorreu, ou seja, passou por todos os profetas e expunha-lhes o que constava a respeito de Jesus em todas as Escrituras. Então Cristo usou todo o Antigo Testamento para mostrar as profecias messiânicas que apontavam para a vinda do Messias, para a sua morte e para a sua ressurreição. E Jesus, no verso 44, ele demonstra para nós a divisão da Bíblia nos dias dele. Ele diz que a Bíblia era dividida em lei de Moisés, profetas e salmos. Os salmos eram os cânticos poéticos, como se fosse uma coleção de hinos, de adoração a Deus. E só depois disso, diz o verso 45, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então Cristo permitiu que a Bíblia interpretasse a si mesma. E se Cristo não fez uso da tradição da igreja e nem do magistério da igreja, nós não devemos fazer isso. Nenhum ser humano está autorizado a interpretar a Bíblia para nós ou por nós. Nós podemos contar sim com o auxílio de comentários bíblicos, dicionários bíblicos, enciclopédias bíblicas, são ferramentas muito importantes para compreendermos
o contexto mais amplo das Escrituras e até o contexto específico. Entretanto, a Bíblia tem a primazia sobre essas ferramentas. A Bíblia deve ser a sua própria intérprete. Outro detalhe que devemos considerar: nós não devemos reunir textos de forma indiscriminada para provarmos a nossa opinião. Não é assim que se estuda a Bíblia. Nós devemos estudar o contexto maior e o contexto específico. O contexto maior é fazer uma leitura de todo o livro do profeta inspirado. E o contexto específico é analisarmos ali o contexto interno, o que vem um pouco antes, o que vai um pouco depois do versículo em questão. Esse contexto específico pode ser um capítulo, pode envolver 2 capítulos, pode envolver 3. Né? A divisão em capítulos foi feita apenas para facilitar encontrarmos os temas na Bíblia, mas não quer dizer que o assunto comece e termina necessariamente desta forma. Por exemplo, o assunto de Mateus capítulo 5, o Sermão do Monte, termina lá no capítulo 7. Então, este é o bloco de texto, ou bloco de ideias, ou perícope, como alguns chamam, que deve ser estudado, levado em conta antes de chegarmos à devida conclusão. Então, é muito importante essa análise do contexto maior, que é fazer uma leitura de todo o livro inspirado, e do contexto específico, não é? Delimitando o bloco de texto que está tratando do mesmo assunto. Obviamente que se você e eu tivermos conhecimento das línguas originais bíblicas, o grego e o hebraico, um pouquinho de Daniel foi escrito em aramaico, isso facilita e muito a compreensão da Bíblia. Mas não significa que só pode entender a Bíblia quem conhece grego e hebraico. Por quê? Porque existem várias traduções bíblicas literais que expressam o sentido original do texto, algumas melhores do que outras. Então, o que você pode fazer? Se a sua área não é estudar hebraico e grego, quando encontrar um texto de difícil interpretação, procure lê-lo em mais de uma versão. E eu lhe sugiro sempre as versões, diríamos assim, as traduções literais, né? Não as traduções, por exemplo, com conteúdo devocional. Então, por exemplo, você não deve usar no estudo bíblico a Bíblia a Mensagem, a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, a Bíblia Viva. Essas são traduções não técnicas, né? Elas são traduções que ao mesmo tempo têm uma interpretação do autor. Então elas são muito boas para estudos leituras devocionais. Agora, para você saber realmente o que está no original, as traduções literais, como por exemplo, a tradução ecumênica da Bíblia, que é uma revisão da Bíblia de Jerusalém. Essas 2 Bíblias traduzidas por teólogos católicos, né, são excelentes traduções. A Almeida, Revista e Atualizada, Nova Versão Transformadora, Nova Versão Internacional, Almeida Revista e Corrigida. Então, quanto mais literal, melhor. E nunca esquecer, devemos estudar a Bíblia de forma constante, não só de vez em quando. Devemos lê-la e estudá-la com espírito de oração, pedindo que Deus nos abençoe e nos ajude a compreendermos. E devemos estudar a Bíblia com uma postura de humildade e submissão, estando dispostos a permitir que a Bíblia mude os nossos conceitos. Se nós formos à Bíblia para justificarmos nossas crenças, ao invés de permitirmos que a Bíblia transforme as nossas crenças, estaremos indo com a postura errada, o nosso estudo bíblico não será abençoado e nós não receberemos as bênçãos de Deus que poderíamos receber. Então não se esqueça desses princípios de interpretação e dessas posturas ou atitudes corretas que devemos ter ao interpretarmos o texto bíblico. Obrigado por sua companhia. Amanhã vamos finalizar o nosso estudo da semana e eu espero contar mais uma vez com a sua companhia. Um forte abraço e até lá. Eu criei um clube de amigos, um clube de assinantes, para eu poder manter uma relação mais íntima com alguns dos meus internautas, telespectadores e ouvintes. Obviamente, este grupo vai chegar o momento em que eu vou ter de fechá-lo, né? Porque senão eu não vou poder
atender a todas as pessoas como eu gostaria. Eu gostaria de convidar você a fazer parte deste clube. Né? É um clube de assinatura, um valor muito irrisório, né? Para eu postar muitos materiais de qualidade para você e também para eu continuar aí trabalhando, né? Adquirindo equipamentos bons para poder gravar esse conteúdo de qualidade para você. Se você quiser fazer parte deste grupo, deste clube de amigos, né? Vá também aqui no link na descrição do vídeo, conheça mais a respeito. Nós temos inclusive já um grupo no Telegram somente para esses assinantes e ali vamos recebendo as dúvidas para que nós possamos fazer lives, uma live por mês, entre outras coisas eu estarei fazendo para este grupo, tá bom? Então será uma honra para mim ter você como parte desse clube de amigos para eu poder lhe ajudar em sua caminhada cristã. Eu tenho muita coisa para repartir com você e que obviamente, mesmo que nós já tenhamos mais de 500 vídeos aqui no YouTube, isso é uma parcelinha, né, de tudo aquilo que nós temos para aprender juntos. Então eu espero você, entre ali no clube, se inscreva, vai ser um prazer para mim ter você como aluno, tá bom? Um abração e estou lhe aguardando.